Boa tarde, meu nome é Luiz André Garcia Vieira, eu sou diretor técnico da empresa Montataire. A Montataire é uma indústria química localizada em Valinhos, São Paulo, e a nossa especialização é fabricação de lubrificantes para pneus. Okay? Falando rapidamente, eu tenho 62 anos, sou engenheiro mecânico, trabalhei na indústria Kluber Lubrication, uma empresa alemã do grupo Freudenberg, na área de lubrificantes especiais, como gerente técnico e de vendas. Depois estive também na Morganite do Brasil, do grupo Rocol, uma empresa britânica, também na área de lubrificantes especiais. Depois fui presidente da multinacional Kentrend, que é do grupo Castrol, Burma Castrol, líder no mercado mundial de desmoldantes para processos industriais. Depois eu abri minha própria empresa, chamada LAV Química, trabalhando na área de lubrificantes e principalmente na área de desmoldantes, onde o meu maior contato com o segmento de pneus foi gerado nesta oportunidade, onde desenvolvemos produtos para a fabricação de pneus, bladder coating, molding coating, enfim, todas as linhas de fabricação. Foi aonde surgiu o meu grande contato com esta área. E há 8 anos eu estou como diretor técnico da Montataire, ajudando no desenvolvimento e principalmente na parte técnica de vendas dos nossos produtos. A Montataire é uma indústria química focada na lubrificação de pneus. Hoje a Montataire trabalha com mais de 350 marcas de clientes. Entre elas estão os grandes distribuidores, as próprias companhias de pneus, que fazem marca própria. Hoje nós exportamos para a América Latina inteira e Estados Unidos. Nossos produtos são homologados pela maioria das empresas, das indústrias de pneus. E temos aí um leque bastante interessante de pastas para montagem de pneus e alguns acessórios que vamos falar um pouco mais para frente. Falar de pasta de montagem de pneus, ultimamente não é um item que chama muita atenção. Ele só chama atenção quando você tem um problema de montagem, né? Aí sim a pasta de montagem entra em evidência. E nesse aspecto eu quero parabenizar a Assoban e a sua diretoria por abrir uma oportunidade para falarmos um pouco sobre esse item, muito importante, porque ele é um item determinante para a qualidade e uso dos pneus. Produto para montar pneu é relativamente simples. Nós precisamos de algum lubrificante que faça essa montagem, um escorregamento do talão no aro da roda, e é isso que normalmente as pessoas que não têm tanto conhecimento imaginam que vai acontecer. E acontece. Para isso a gente pode usar óleos, silicone, graxa, sebo de boi, detergente, pode-se usar qualquer coisa. Mas o mais importante na área de montagem de pneus é o depois, não é efetivamente a montagem. A montagem é importante, sem dúvida, mas ela tem uma série de situações que compromete a qualidade do pneu, a eficiência do pneu. Para se ter uma ideia, quando os projetistas fazem o projeto dos pneus, eles levam em considerações uma série de fatores. Fatores de carga, de tração, de velocidade, de arrancamento, enfim. E tudo isso está baseado num grau de adesão entre pneu, o talão, e a roda. Então, esse atrito que existe, essa força de atração, é muito importante no desenvolvimento do pneu. Mas não adianta nada você ter um pneu altamente tecnológico usando um produto que vai interferir na qualidade dessa adesão. Por que isso? Porque se você usa um material não adequado, alguns problemas vão existir.
Como você vai ter problema de corrosão, você pode ter um ataque, uma oxidação, uma corrosão no aro da roda. Você pode ter, isso acontece muito, um inchaço do pneu, porosidade, microbolhas no talão. E quando você tem esse tipo de problema, automaticamente para quem exatamente aqueles que fazem o reaproveitamento da carcaça para ressolagem, você vai ter uma quantidade menor de uso desse pneu, dessa carcaça. Provavelmente ela vai ficar mais comprometida. Você também tem uma série de fatores que são muito importantes na área da segurança. Um pneu, como eu lhe disse, é exposto a uma série de forças. Se por um acaso você tiver um produto que está entre lubrificante, entre o pneu e o aro da roda, e você submeter esse pneu a uma frenagem, o risco de você ter um deslocamento, um deslizamento do talão no aro da roda é muito grande, porque aquele atrito está muito comprometido. E aí as consequências são muito complicadas, as consequências são trágicas. Você pode, principalmente num veículo de carga, isso pode ser, assim como o passageiro também, mas é fatal. Então, este é um dos motivos pelo qual a maioria, ou quase todas as companhias de pneus, colocam como determinante no termo de garantia dos pneus que a montagem e a utilização de produtos não homologados ou derivados de petróleo faz com que a garantia seja questionada. Ou seja, se você usar algum tipo, por exemplo, de vaselina de óleo mineral, automaticamente um produto desta natureza compromete a performance do pneu. Isso quem diz é o próprio fabricante, ou seja, ele determina que não vai, essa garantia pode ser questionada. Falando um pouco de produtos que atualmente são usados, você pode encontrar, na grande maioria das vezes, a vaselina mineral. Infelizmente, num país como o nosso continental, e ainda sem muito desenvolvimento nessa área, o pessoal ignora esses fatos. Então, hoje o grande volume de mercado é vaselina mineral. Então, é importante que a gente abra esse espaço para que a gente possa sempre fazer com que os profissionais dessas áreas, dessa área de pneus, possam sempre trabalhar de forma mais correta, atendendo o que o pneu pode fornecer de qualidade e de performance para o usuário. Nesta área de fornecedores de produtos para pneus, nós encontramos de tudo no mercado, principalmente nos mercados onde não são os grandes centros urbanos. Você tem ali fornecedores locais que usam vários tipos de produtos, mas muitos usam sebo, muitos usam óleos vegetais recuperados de cozinha, enfim, você tem uma infinidade de agentes que, sem o devido controle, porque o mais importante para ele é montar pneu, mas ele não está preocupado com as outras partes. E o que acontece quando você usa também esse tipo de material? As pessoas não levam em consideração a questão ambiental. Hoje, se você usar um produto não homologado ou derivado de petróleo, as agências de regulação ambiental, tipo aqui no estado de São Paulo, a CETESB, ela vai te dar provavelmente uma multa, porque você está usando um produto derivado de petróleo em vaso aberto, ou seja, está passando no pneu. Isso é um problema. Outra coisa, esse produto, se cair no chão, se tiver na oficina uma queda desse material, o risco de queda do operador é muito grande. Então, você vai ter um ambiente muito insalubre também para a operação. E uma coisa que não se leva em consideração também é a questão dos passivos trabalhistas. O que acontece? Quando você fornece um produto que não tem essas características de homologação, e você pode ter um produto com toxicidade, você pode ter um problema de dermatite, você pode ter uma série de problemas ligados à utilização de um produto químico, que não deixa de ser. E o que acontece? Se, por acaso, você tiver um questionamento deste tipo de pasta que você forneceu para o
o seu operador operar, fazer a montagem, você não tem defesa, porque você entregou um produto não adequado à montagem. Então, o passivo trabalhista praticamente é indefensável. É importante colocar esse tipo de coisa, porque no dia a dia parece que aquele baldinho dura bastante, não tem importância nenhuma, mas ele é realmente determinante. Okay? Falando um pouco de pasta para montar pneu, lubrificante, a definição de um produto para montagem de pneu, ele tem que ser um lubrificante temporário, ou seja, um lubrificante inerte. Quando você fala num lubrificante temporário, ou seja, ele tem que fazer a montagem, ter aquela camada, aquele filme lubrificante que faz o escorregamento do talão no aro da roda. Ótimo. Só que ele, depois de um certo tempo, ele tem que sumir dali, ele tem que evaporar ou ser inerte. Ou seja, ele não pode atacar o aro da roda, ele não pode atacar o composto, e ele tem que promover a perfeita adesão metal-borracha. Exatamente para garantir o projeto do pneu. Então, dentro da linha de produtos para pastas de montagem, nós temos dois tipos. Os produtos emulsionados, que são produtos que contêm óleo vegetal em água, e os produtos não emulsionáveis, que são os 100% à base de óleo. A diferença entre eles, eu vou dar um exemplo aqui, é o Montagel. O Montagel é uma pasta para montar pneu que tem 20% de óleo na sua composição. Você tem a Montapasta e a Montapasta Premium, que tem 40% de óleo na formulação. E você tem a Monta Expo, que você tem 70% de óleo na formulação. O que caracteriza cada uma delas? Bom, se você tem um auto center com um pneu com aros pequenos, 13, 14, 15, 16, um pneu novo, então um Montagel vai ser excelente para você, um produto barato, de baixo custo, bom rendimento, e vai ser excelente. Já se você tem um auto center, que trabalha também com truque, aí você já precisa de um composto que tenha mais óleo, exatamente para promover uma eficiência nessa lubrificação. Aí você pode usar a Montapasta ou a Montapasta Premium. A diferença entre elas é a consistência. A Montapasta ela tem uma consistência mais firme, mais dura. Já a Montapasta Premium, ela tem a consistência mais cremosa. Basicamente é o mesmo produto, o que varia é como o cliente quer aplicar esse material. Se ele tem facilidade, se ele quer uma mais durinha ou uma mais molinha. Então, essa é a diferença. E para aqueles pneus que têm talões muito duros, ou você tem uma exigência, pneus OTR, aí você pode usar a Montapasta Expo. A Montapasta Expo é uma pasta desenvolvida para atender o mercado norte-americano. No mercado norte-americano, 70% do mercado é baseado nesse tipo de pasta. Ela atende 100% no mercado, ela tem uma alta performance, e a diferença entre esses três tipos é o tempo de secagem. Todas as pastas emulsionadas secam. O que varia é o tempo de secagem. Então, a Montagel com 20% de óleo vai secar mais rápido do que a Montapasta ou a Montapasta Premium, que tem 40%. Já a Monta Expo vai demorar muito mais tempo de secagem. E esse tempo de secagem, na operação de montagem, é muito importante. Porque se você pega algumas empresas que têm como cultura lubrificar vários pneus para depois fazer a montagem, a aplicação de Montagel e Montapasta não é a melhor opção. Porque dentro desse período, o operador monta 10, passa em 10 pneus, depois quer montar os 10 pneus, não vai dar certo. Então, quem tem esse tipo de cultura normalmente usa a Monta Expo, por quê? Porque ela vai ter um tempo de secagem mais longo, mantendo a performance de lubrificação. Então, basicamente, as diferenças entre elas são essas. Ok? Eu quis colocar esse vídeo, se puder passar. Uma coisa que é muito importante é a aplicação.
Culturalmente, normalmente o operador enche o pincel de pasta e pinta o pneu. Na verdade, ele não passa no talão como está sendo mostrado, ele pinta o pneu. E o que eu quero mostrar nesse vídeo, e depois posso disponibilizá-lo para algum tipo de treinamento junto aos operadores, que a necessidade de lubrificação está ligada só naquela parte do talão, o suficiente para fazer a formação de filme. O que acontece na grande maioria das vezes, o operador passa tanto material que a hora que ele infla o pneu, voa pasta para todo lado. Ou seja, lambuza a oficina, molha o operador, ou seja, é um excesso que não tem necessidade. O que eu estou mostrando é exatamente isso. É o suficiente. Essa pasta é um monta-pasta. Feito o filme, é o necessário. Já está pronto. Tá? Luiz, sim. Vou te interromper um pouquinho. Não, por favor. O Arlindo, que está aqui, levantou a mão para fazer uma pergunta aqui. Fica à vontade, Arlindo. Oi, boa tarde, Luiz. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Luiz, eu compro o produto de vocês, agora eu compro aquela vaselina vegetal por conta do melhor aproveitamento aqui. E aí, já tentei a monta-pasta e tudo, aí eu achei interessante esse vídeo, essas informações que eu preciso passar para a área técnica. Isso é importante. E se você puder divulgar isso. Uma outra coisa, a monta-pasta, o consumo, para mim, foi maior. Aí, muitas vezes, eu posso estar comprando aquela mais aerada, né? Sim. Que você explicou aí, e eu achando que estava comprando a mais rígida. Então, muitas vezes, eu estou comprando um produto até mais barato, no caso do negócio, mas não estou tendo a eficiência do produto. Então, para a gente, agora eu estou entendendo e fica mais claro o tipo de produto que eu preciso usar, mesmo pagando um pouquinho mais caro. Aí, o que eu queria, assim, se possível, disponibilizar o vídeo de treinamento de utilização e essas coisas para que a gente possa, pode ser vídeo curto, até falado por vocês mesmos, ajudaria muito a gente. Outra coisa que eu não vi você falando, mas eu quero passar, como a gente é bandagueiro, eu uso o produto de vocês para lubrificar envelope. E a gente gosta muito. Tá ótimo. Veja, Arlindo, o que você falou é a pura verdade. Por isso que nós temos tantos tipos de pastas, né? Porque você, como demonstrado, um pneu pequeno, de aro médio, um pneu novo, de boa qualidade, você não precisa de uma pasta super especial, não precisa de uma quantidade, uma pasta premium. Mas a utilização de um produto mais nobre, você realmente usa menos, a performance é melhor, por isso que ela também custa mais. Essa situação de escolha de pastas, eu vou mostrar logo em seguida as outras que são não emulsionadas. Você imagina aqueles borracheiros de estrada, em que o caminhão para com o pneu ressolado, antigo, ressecado, né? Que eu queria falar, ressecado. E aí o pneu está quase 100 graus e ele quer montar com uma monta-gel, com monta-pasta. Não vai montar. Não vai montar. Ele tem que usar um produto, ou a Monta-Expo, ou um produto 100% óleo. Exatamente por quê? Porque a exigência do local e do momento exige. Entendeu? Não tem como ser diferente. José Roberto quer falar? Boa tarde, Luiz. Tarde. Uma outra característica que talvez o senhor vá falar um pouco à frente, né? Se eu estiver acelerando, o senhor me interrompe e aí a gente aguarda, tá? Uma das coisas que a gente enfrenta de dificuldade no Truck Center é a hora da desmontagem. Então, vamos dizer que o cliente veio aqui, comprou 2 pneus novos para pôr na dianteira do caminhão, o borracheiro desmontou, tirou os pneus velhos para reformar, limpou a roda adequadamente, como tem que ser feito, aplicou o produto correto e montou os 2 pneus. Quando esse cliente voltar daqui um tempo para tirar esses pneus, para fazer algum rodízio, fazer algum conserto, ou mesmo o pneu já desgastado para fazer a reforma,
Na hora da desmontagem, a gente percebe, se o serviço da montagem foi bem feito, o talão não gruda na roda e não arranca pedaços. Exatamente. A pergunta é a seguinte, desses produtos todos, o reflexo na hora da desmontagem são iguais? O Von levantou um termo que é muito importante. É a utilização de um produto que faz o ataque ao composto da borracha provoca exatamente isso. Quem usa vaselina mineral, com óleo mineral, o óleo ele não evapora. Mas por que ele some? Porque o composto serve como uma esponja, ou seja, esse óleo mineral, ele entra na borracha. Por isso é proibido usar, porque você vai atacar exatamente o pneu. E quando você tem esses esforços de inchamento, de trinca, o que acontece? Chega um ponto do pneu grudar na roda. E a hora que você arranca pedaço do pneu. Então, esse arrancamento de pedaço, na maioria das vezes, é pelo uso de pasta errada. Porque ele provocou o ataque à borracha, ao composto, ele inchou de tal forma e agrediu até a roda. Porque a borracha se gruda na roda de tal forma que não é um ataque à roda. Ele reagiu junto com o metal. Você entende a situação? Não é só borracha. A borracha reagiu com o metal. Você grudou o produto no metal. Porque em condições normais, você não tem a borracha grudando no metal, ela é solta. Por pressões, ela tem a pressão e gruda. Mas quando ela tem uma questão química envolvida, aí ela vira um adesivo. Esse é o X da questão. Então, a pasta de montagem é determinante para esse tipo de problema. E só mais um detalhezinho que me fugiu aqui. A área do talão dos pneus de caminhão, também de automóvel, ela não aceita reparação. É perda. Quando você repara ali, se for um pneu sem câmara, corre o risco do pneu não parar mais inflado, porque o ar vai escapar por ali, ou durante um curto tempo de uso, a reparação vai escapar. Porque existe até material específico para esse tipo de reparação, mas é uma reparação mais cara, é uma reparação que tem que ir para a oficina, fazer vulcanização. Então, tudo isso pode ser evitado conforme o Dico estava dizendo, né? Uma perfeita orientação do nosso profissional para que a gente faça o serviço certo na montagem, para que depois, na desmontagem, a gente não tenha que pagar pelos erros cometidos lá atrás da montagem. Né? Você está falando exatamente o início da minha conversa. Montar pneu é relativamente simples. Qualquer coisa monta pneu. O problema é o depois. Esse é o X da questão. O problema também é que o mercado ele busca muito preço. E quando você só busca preço, você não necessariamente está buscando qualidade. Então, por questões de centavos ou de 2, 5, 10 reais, a pessoa deixa de comprar um produto melhor para comprar um produto mais barato. Só que o custo de perder um pneu, porque perdeu o talão, é imensurável. Ele não quis pagar 10 reais a mais um balde que vai durar 100, para montar 100 pneus. Um balde dura 100 pneus. Como é que ele vai justificar isso? Ele perdeu um pneu que custa R$1.500, R$2.000. Não tem sentido econômico você correr o risco. Esse é o X da questão. Ok? Dando sequência às pastas, agora eu vou falar um pouco sobre as pastas não emulsionadas. As pastas não emulsionadas são pastas 100% com óleos vegetais. O que varia é a procedência do óleo. Ou óleo virgem, ou óleo reciclado. Basicamente, é a mesma pasta, apenas com origens diferentes. Quando nós colocamos aí o termo vaselina, eu quero deixar um pouco claro esses termos são comerciais. E eu explico por quê. Por definição de Aurélio, vaselina é óleo de petróleo com parafina. Ponto. Quando nós colocamos vaselina, isso já vem de longa data, vaselina ecológica, vaselina vegetal, isso quer dizer que gasolina é a base de água, ou seja, não existe isso. Mas é um termo comercial, por quê?
Porque as pastas 100% óleo foram desenvolvidas para aquele uso daquele profissional que usa vaselina mineral na maioria das vezes. Por quê? Porque ele está acostumado com um produto que ele passa no pneu, vai embora para casa, no outro dia ele monta. Qualquer outra pasta emulsionada não vai dar certo. Então, ele tem que ter um produto que dure um dia inteiro para não evaporar. Como ele disse, óleo mineral não evapora, ele permanece. Então, as vaselinas vegetais, que são esses materiais, que são 100% óleo, visam atender a este público que tem como cultura usar produtos desta natureza, né? Porque, querendo ou não, a vaselina é um produto excelente para montagem. Lógico que é lubrificação, mas ele tem um problema dos ataques, tem os problemas que eu comentei anterior. Mas para montagem é maravilhosa, é por isso que se vende tanto. Mas a utilização desses produtos 100% óleos vegetais substituem 100% esses produtos, que estão literalmente ligados à cultura. E nós temos que mudar essa cultura. Tudo bem. Pois não. Pode falar, Zé. Uma outra pergunta rápida. Aqui na nossa região, no interior do estado de São Paulo, existe hoje muito pouco pneu de caminhão que usa câmara de ar. Ou são só caminhões muito antigos, ou algumas operações especiais que precisam de um pneu mais robusto. E quando o pneu usa câmera, o pneu não pode virar na roda, porque senão engole o bico da câmara de ar, arranca o bico e o pneu esvazia. Quando o senhor fala dessa monta vaselina aqui, ela demora a secagem. Ela expõe o pneu a esse risco de a secagem ser demorada, o caminhão sair para trabalhar, tipo, no dia seguinte, e aí na primeira frenada que ele der, o pneu vira na roda, engole o bico e o pneu esvazia? Não. Veja, todo e qualquer lubrificante interfere nessa montagem de câmara de ar. A diferença desses materiais, como eu disse que ele demora para secar, não estou dizendo que ele não seca, ele seca. Né? Então, nós não temos esse tipo de problema, até porque nós não precisamos ter excessos para transferir para a câmara de pneu. E detalhe, esses materiais, sendo óleos vegetais, eles não interferem na vulcanização, eles não interferem nesse escorregamento. Isso acontece muito quando você usa vaselina à base de óleo de petróleo, porque aí sim não tem jeito, ele vai escorregar. Então, isso é um determinante para quem usa realmente pneu com câmara. Usou esse tipo de material, é um grande problema. Tá? Na nossa linha também, conforme o Arlindo tinha conversado, nós temos a nossa linha de desmoldante para envelopes. Vários dos nossos dos participantes já usam esse nosso material. Nós temos duas linhas de envelopes. O regular, que tem na sua composição óleo semissintético e óleos vegetais. E o premium, que é 100% sintético. A diferença entre eles está na performance. Ou seja, o regular tem diluições menores e o premium muito maior. Mas os benefícios são os mesmos. A desmoldagem a diluição desses materiais, isso varia de cliente para cliente. Tem muito cliente que gosta até de aplicar puro material, e em conversa com alguns desses clientes, me explicaram que o grande problema da hora da diluição não é que o produto não funcione, é que os equipamentos de pulverização não são os melhores. Então, se você diluir bastante, a atomização, a aplicação do produto pode não ser a ideal a nível de quantidade ou tipo de pulverização, e aí você tem um desperdício muito grande. Então, uma aplicação bem leve de um produto mais concentrado, a maioria dos nossos clientes entende que é a melhor opção. Tem que ficar atento também, Luiz, à pressão da pistola. Porque eu estava tendo problema
E quando eu fui questionar, o técnico veio me questionar, eu falei, vocês estão fazendo a diluição correta? Ele disse, e a pressão da pistola? Aí quando eu vi, tinha eu mexido na pressão da pistola, no regulador de pressão. Aí tava grudando no pneu. O que acontece é o seguinte, Alino, quando nós estamos falando de pulverização, nós estamos falando de atomização. O que é atomização? É o tamanho da partícula, gotícula que você está transferindo. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo simples, tá? Se você tem um borrifador de jardim que é pintar uma geladeira, você vai jogar uma quantidade tão grande que vai escorrer o produto e você não vai cobrir 100% a área. Quando você usa uma atomização, você usa o ar comprimido para quê? Para diminuir o tamanho das gotículas. Quando você diminui o tamanho das gotículas, você não só faz uma cobertura uniforme, como uma cobertura bem menor. O volume é bem... E o que acontece? O produto, quando ele é aplicado no envelope, ele gruda no envelope. Ele não tem excesso. Se você joga o produto, ele não tem resistência nele mesmo, se você joga em excesso. Então, voltando à geladeira, se você borrifa a tinta, uma parte gruda na geladeira, a outra parte não tem resistência nela mesma, ela escorre. Se você faz isso com atomização, não tem problema. Por quê? Porque a parte atomizada da tinta, ela vai grudar na superfície e não vai escorrer. E no caso do envelope, não vai transferir para o pneu. Porque quando você tem o excesso, você efetivamente tem uma série de problemas. Pode ser até no pneu, na moldagem, no armazenamento, que começa a cair pneu para todo lado, não consegue ficar armazenado os pneus. Enfim, o equipamento de pulverização, eu digo que para o desmoldante para envelope, é determinante na qualidade. Você quer um produto diluir mais? Compra uma boa pistola, uma boa atomização, 3 quilos, bem pouquinho, e você vai fazer uma névoa, e é isso que você precisa. Se você não tem essa condição, então você diminui um pouco a vazão, deixa só uma pequena quantidade para você transferir o mínimo possível para a superfície. Perfeito. Se você puder passar, então, depois, junto com a especificação da pistola e da pressão de utilização, ajuda bastante. Sim, eu vou recomendar os principais fabricantes disso, eu não vou fazer nenhuma especificação direta de qual usar, mas eu vou lhe recomendar aqueles que são mais usados no mercado e uma atenção especial, né? Acho que um treinamento para o pessoal de aplicação é fundamental de tempos em tempos, porque isso é um produto muito caro, né? Se você pegar o substrato, ele é caro. Então, se você usá-lo de forma correta, você vai ter uma performance muito melhor e uma qualidade muito melhor do produto. Um outro produto que nós temos é a tinta renovadora de pneus. É aquela tinta que você faz a pintura, é um produto à base de água, basicamente é uma resina acrílica com negro de fumo, e visa fazer o acabamento final do material, do pneu, que é ressolado. Diluições de 1:3 em água, essa é a proporção recomendada. Nem todas as reformadoras usam, mas aquelas que usam têm bastante aceitação pela qualidade do produto final. E, recentemente, nós temos também os balanceamentos dinâmicos, que são as microesferas de vidro que fazem o balanceamento, principalmente nos pneus novos e dianteiros de caminhões. Então, essa é a nossa linha. Aí ficamos abertos a perguntas. Luiz, pode seguir, Buffon. E agradecer ao Luiz. Na sequência tem umas perguntas aqui, mas pode seguir. Tá. Na tela anterior, nos balanceadores, eu vi que tem 4 cores de embalagem. Tem dificuldade, tem diferença entre os produtos? Tá. O balanceamento dinâmico, ele consiste, são microesferas de vidro. Essa tecnologia foi desenvolvida durante o período de guerra, onde o tanque estava no campo de batalha, trocava o pneu e ele saía todo torto. Então, se desenvolveu esse tipo de material que você joga o saquinho de microesfera dentro do pneu e automaticamente sai balanceado o pneu do tanque.
Então, isso foi trazido para o nosso mercado. E o que varia? Como a quantidade de microesferas está ligada diretamente ao tamanho do pneu, um pneu 215 tem uma área a ser coberta, um pneu 295 tem uma área maior. Então, as diferenças de cada um dos saquinhos está na quantidade. Para pneu de van, eu tenho uma quantidade, para pneu 215 outra, pneu 275 e pneu 295. São as quatro linhas que estão diretamente ligadas à quantidade de produto. Um tem 400 gramas, outros tem 340, outro tem 230, basicamente é isso. E são produtos que ainda não estão muito ainda difundidos no mercado, mas grandes transportadoras, aqueles grandes centros de montagem, você pega uma transportadora que tem 300 pneus para montar, então ele tem toda uma equipe de borracharia, uma equipe de montagem. Isso, às vezes, com um produto desse, você coloca rapidamente os pneus no caminhão e o caminhão já sai, não fica aguardando. Então, você tem um ganho, não só de velocidade, de botar o caminhão na estrada mais rápido, como, ao mesmo tempo, você elimina toda essa linha de balanceamento, desde equipamento, espaço e mão de obra, né? Basicamente é isso. Dúvidas, Juline? Perguntas? Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta aqui. O Gustavo entrou aqui. Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Posso perguntar, então? Claro, fique à vontade. Boa tarde, Luiz. Gustavo, do Grupo ROF, aqui do Rio Grande do Sul. Acredito que a gente já tem usado alguns produtos teus, né, da tua empresa, mas a minha dúvida fica em relação à pintura do pneu, né, a tinta para pneu à base d'água. Sim. A gente não consegue, todo o tempo do dia de serviço, estar com o pneu quente. Tá? Então, assim, muitas vezes o pneu está frio e a tinta à base d'água dá um pouco de lambuzo, assim, a gente não consegue ter um padrão com a tinta à base d'água. E muitas vezes a gente acaba retornando ali para aquela solução caseira, que é um pouco de solvente, com uma ligação batida, né, que no passado a gente usava muito até nos pneus fora de estrada. Então, assim, eu estou com bastante dificuldade de acertar dentro da produção, independente se é trincha, se é pincel, se é uma pistola. Inclusive, eu investi o ano passado numa máquina da Tech Tires, que é uma cabine de pintura de pneus com NR10, NR12, e assim, ela está até indo para desuso, porque todo o setor de pintura de pneu pós ali, a inspeção final junto no acabamento, escorre, a gente já tentou regular volume, diluição, né? Dentro da tua experiência aí, junto com os colegas também, o que a gente poderia trabalhar nesse sentido, se tem alguma alternativa, porque é um capricho, e evitar também o solvente e a ligação batida. Eu também estou agredindo o pneu quando eu uso, né? Porque eu estou usando um solvente na carcaça. Seca rápido, o pneu sai bem pintado, mas eu estou botando um produto químico no flanco, no talão, que acaba escorrendo, mas a água em si, a base d'água, está me dando um setor feio, assim, pneu escorrido, chão sujo, o pessoal pisando em cima, porque acaba escorrendo no chão. Não sei se tem alguma dica nesse sentido, por favor. Prazer, Gustavo. A ROF é cliente nossa há muitos anos, né? Fornecemos para vocês há muitos anos. Veja, o que você está falando, e é muito característico do seu mercado, da sua localização, né? No sul é mais frio. Então, o que eu recomendo, veja, vamos falar um pouco da tecnologia da tinta. Eu tenho uma resina acrílica que serve como adesivo, como aderente. Eu tenho um negro de fumo que faz efetivamente a coloração que eu preciso. Tenho a carga que me dá, como se fosse uma tinta, porque é uma tinta, ela me dá, vamos dizer, a massa necessária para fazer a distribuição do negro de fumo. E o que acontece? Essa combinação, e tem a água para diluir. Quando você faz esta aplicação e dilui, a água automaticamente deveria evaporar. Num mercado mais quente, esse problema de São Paulo para cima não é problema, para baixo fica mais difícil.
que eu recomendo para você? Como você é um produto à base de água e você quer acelerar uma evaporação, você pode colocar álcool dentro do produto. A molécula de álcool, a hora que ela evapora, ela carrega a molécula de água. Então, lógico, precisa testar isso. Ele não vai se tornar um produto inflamável, nada disso. Mas ela vai ajudar em muito o arraste da molécula de água. Então, e outra, não é tóxico. Você falou em solvente, realmente seria um grande problema para pneu. Já o álcool, não. Não seria na quantidade que você vai usar. Lógico, você vai falar, Luiz, quanto eu vou usar? 5%, 10%? Eu não sei. Vai depender da temperatura ambiente. Se está falando 10 graus, é uma coisa. Está falando a 0 graus, é outra coisa. Então, eu recomendo, antes de você desativar a cabine, faça um teste colocando, se você usa o produto à base de água, se você quiser receber uma amostra, use um pouco de álcool, que você vai ver que vai melhorar bastante. Uhum. Não, interessante. Vou testar sim. Tá? Tá, obrigado. Nada. O que mais? Mais alguém? Bom, Luiz, por hora, a gente ainda vai falar um pouquinho aqui, mas por hora, muito obrigada, né? Além da explanação sobre os produtos, o seu vasto conhecimento técnico, acho que agreguem muito aqui o aprendizado para todos, né? Pegando um pouco a fala do Dico, né, a gente percebe a necessidade de alguma comunicação chegar lá na ponta, né, nos aplicadores. Buffon, de repente, a gente podia pensar em alguma coisa nesse sentido, né? Nós temos um grupo aqui, hoje, um grupo até que pequeno, mas todos aqui como são empresários, né, os representantes aqui, os próprios empresários, diretores, né, mas acho que a gente poderia pensar conjuntamente como apoiar essas pontas. Depois a gente alinha, então, com o Luiz, viu, Luiz? Quem sabe aí um segundo momento, né? Na verdade, o que precisa, eu acredito que vocês têm essa condição de fazer, é fazer com que o mercado cresça por si só, ou seja, com mais informações, com mais desenvolvimento, nós vamos ter um mercado de pneus muito mais técnico, muito mais profissional. Então, esses problemas que hoje são problemas, na verdade, não são se nós trocarmos as informações, né? É muito importante interagir os profissionais desse mercado, né? Então, pode contar com a Montatari, pode contar conosco em tudo que for possível para ajudar nessa integração, nesse treinamento. Esse vídeo que me foi solicitado, ele pode ser usado para qualquer empresa que use, que faça treinamento de pneu. Isso é determinante para um bom pneu, para boa montagem, para boa condição toxicológica, ambiental, enfim. Uma pequena ação faz uma diferença enorme. Essa parceria que nós estamos fazendo, a Montatari e a Assoban, nós vamos fazer por um período de 30 dias, um mês, uma campanha para todos aqueles que são associados e que, de alguma forma, mandarem para nós via o WhatsApp, que é os WhatsApps que estão aqui na apresentação, ou via e-mail, com nome da pessoa, nome da empresa, CNPJ, com a palavra Assoban Promoção. E durante esse período de 30 dias, nós estaremos fazendo uma promoção de descontos progressivos, conforme tabela apresentada, principalmente também para os nossos atuais clientes, né? Então, a RO, a JP, todos eles vão receber os descontos já dos produtos que já compram conosco. E aqueles que ainda não compram também vão poder usufruir dessa parceria. E sobre o comentário, Juliano, que nós tínhamos falado, muitos clientes nossos, principalmente em locais onde a infraestrutura não é tão grande, eles usam a compra da pasta de montagem também para revenda. Então, nos grandes centros, você vai ter realmente várias opções. Mas para centros não tão desenvolvidos, ou não tenham tantos revendedores, o próprio usuário pode revender o material. Isso é uma forma de você não só fazer um giro maior e ter um ganho, porque quanto mais você usa, maior volume, mais desconto você vai ter também. Então, promover para toda a rede um incentivo a revender o material. Porque, com certeza, você divulgar isso para a sua região, que você tem no local uma pasta de qualidade homologada, a preço justo, eu acho que a probabilidade de venda é bastante alta.
Existe dois tipos de desmoldante, né, pelo que nós entendemos aqui. Sim. Basicamente, quais são as diferenças entre eles, né? E a questão da quantidade de aplicação. Fala um pouquinho mais disso, por favor. Isso aí é um problema crônico nosso aqui, que inclusive influi na durabilidade dos envelopes. Quanto melhor fazermos essa operação, tem outras variáveis que incidem sobre o envelope também. Mas eu fazendo a boa lubrificação, com certeza, eu vou prolongar a vida do envelope, que custa uma pequena fortuna cada um. E acho que se já puder também incluir sobre a diluição. Sim, vamos lá. O desmoldante para envelope tem 99,9% de determinação da qualidade da vida do envelope. A utilização de um produto errado, a vida do envelope cai drasticamente. Isso é prejuízo puro. Então, a atenção para um bom produto é necessária, porque se você não tiver isso, você vai perder dinheiro. A diferença entre o desmoldante regular e o desmoldante premium está na composição química. O desmoldante semissintético o regular tem óleo semissintético e óleos vegetais. É um material que faz a desmoldagem. Quando usa o óleo vegetal com borracha, é igual a pasta de montagem. Ele vai me promover o slip, vai me promover a proteção, mas ele tem uma limitação, que é a sua diluição, porque a formação de filme não é tão boa como o óleo sintético. A formação de filme não é tão resistente como o óleo sintético. Então, ela vai se degradar mais rápido. Então, o que acontece? Só que é um produto muito mais barato. Então, eu estou falando de um produto que custa metade do produto premium. Então, dependendo da utilização, se é uma recapadora grande ou pequena, enfim, ele normalmente opta por um produto mais barato. E aí sim é onde se usa mais o semissintético com óleos vegetais. A recapadora que já tem condições de análise de custo, essa não faz diferença, essa vai para o premium mesmo. Por quê? Porque ele vai te promover uma grande performance, ele vai te promover uma alta diluição, e você vai ter certeza que o seu produto vai sair com boa qualidade, sem problema, ligados ao desmoldante para envelope. Quanto à diluição, como eu lhe falei na primeira vez, isso vai depender de cada reformador. A recomendação é de 1:5 a 1:10 o regular, e de 1:15 a 1:20 o premium. Acho que pode chegar a 1:25? Pode também. Só que na prática, a gente enxerga que, como ele disse, a questão de aplicação é determinante, o pessoal gosta de usar o produto mais concentrado com menos volume de aplicado. Essa é a grande verdade, né? Quanto à performance, eu vou falar mais do premium, que é o principal que se vende. Hoje, até porque eu liguei para alguns reformadores que usam, e a informação que eu tenho é que hoje se aplica uma vez no envelope a quente, e você faz de 3, 4, até 5 moldadas com envelope, sem a reutilização. Então, praticamente, a grande maioria passa que diariamente ou a cada 2 dias o desmoldante para envelope. Esse é uma informação do campo, né? Lógico, existem variações de processos e de reformadoras, mas essa é uma informação diretamente ligada ao que eu recebi dos meus clientes. Era isso que você precisava, com mais ou menos essa... Como você disse, Luiz, existe bastante diferença entre casos, né? Quando você tem uma quantidade suficiente de envelopes que você consegue usar, desmontar e deixar esfriar o envelope para usar normalmente, você vai ter uma aplicação. Agora, se você tem poucos envelopes, que você tem que reutilizar ele ainda aquecido, aí provavelmente a quantidade de aplicação vai mudar. Teria que ponderar aí caso a caso, né? Mas uma vez por dia, normalmente, é o que a gente usa, né? Tá. Você colocou exatamente uma coisa. Aplicar um produto a quente e um produto a frio é totalmente distinto, porque você tem o substrato que está diluído em água. O que faz a lubrificação é o substrato. A água tem que evaporar, tem que sumir. Se ele está frio, tem que demandar um tempo para evaporar. Se ele está quente, você vai jogar muito mais substrato, porque ele vai evaporar. Então, por isso que
você foi determinante. Um produto a quente tem performance diferente de um produto a frio. Isso é determinante. Então, falar de um padrão específico, você tem referências a dar, mas determinar sem estar no campo, na hora da operação, do operador, aí não tem jeito. O que vai é a prática mesmo. Só em relação à tinta, Sim. Eu acho que isso que a gente não comentou ainda, se ela pode ser utilizada como pretinho. Não deve ser utilizada por pretinho. Tem muita gente que liga para nós aqui, que ela não tem o efeito cosmético para o consumidor. Ela tem um efeito para o pneu ressolado. Ela não foi feita para a gente passar no lava rápido. Para isso se usa açúcar invertido, silicone, resto de silicone, aí você pode usar qualquer coisa. Mas esse produto tem produto chamado negro de fumo, que é a base do pneu. Né? Então, não é qualquer lugar que se possa usar isso. Porque negro de fumo, se você cair na sua mão, ele vai entrar na porosidade da sua mão e você lava, mas ele não vai sair. Só vai sair quando a sua pele exudar o negro de fumo. Então, não é um produto para público normal. Então, não é para pretinho, lava rápido, isso é para profissionais da área de reformação, de reformadora de pneu. Eu queria comentar que, como vocês têm uma abrangência, uma abordagem assim, de um grupo muito grande, é importante que se verifique a procedência dos produtos. Hoje, o nosso mercado formalizado, né, aquele que é formal, ele está bem determinado. Mas a informalidade, ela ainda é preponderante no nosso país. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aqueles que fornecem produtos não homologados ou não sem origem, isso é um grande problema para o nosso mercado de pneus. Porque qualquer lugarzinho, ou pega óleo, joga parafina dentro, esquenta e virou pasta. Isso você se encontra muito no Nordeste, no Centro-Oeste, você encontra uma série de lugares que fazem pequenas quantidades e até vendem para grandes clientes. E o problema é quando você tem um questionamento, seja ele de fábrica, seja ele ambiental, ou seja ele trabalhista, né, ou por questões de toxicologia, a cadeia não fecha, porque não tem responsável. A empresa não existe, ou se ela existe, não é legalizada, ou se era legalizada, não tem químico responsável. Então, é uma cadeia de não conformidades. Né? Para você fazer o que nós fazemos, nós temos que ter legalização federal, estadual, municipal, ambiental na CETESB, eu tenho que ter legalização para produtos químicos junto à Polícia Civil, Polícia Federal, Exército. Ou seja, você tem que ter toda uma estrutura para fazer um produto homologado, um produto legal, um produto que tem muita gente que não tem nada disso. E o grande problema não é aqueles que fazem, é aqueles que compram. Porque sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa errada ou alguma coisa que não deveria. Mas se você compra esse produto, você automaticamente está sendo parceiro desse problema. Acho que isso, com o passar dos anos, eu acho que a gente vai conseguir realmente mudar. Eu espero. Além de se tornar um parceiro, ainda coloca o próprio negócio em risco, né? Então... Por ignorância. A maioria das coisas é por ignorância, por não saber o que está acontecendo. Como ele disse, monta pneu e tá bom. Não é tá bom. Não é a montagem. Montagem é o pequeno detalhe só. O mais importante é o resto. Luiz, eu posso então pedir para a minha equipe lá, o pessoal de compras, as fichas, né? As FISPs dos produtos, né? Sim, nós encaminhamos já, vamos encaminhar, pedir para o departamento de vendas, a Patrícia me acompanha, ela já vai mandar para o pessoal de compras já as FISPs para vocês terem a informação aí. Para a gente poder comparar o mesmo produto com um produto similar, né? Porque às vezes a gente está falando em preço, rendimento, só que não adianta comparar, né, azul com vermelho, a gente tem que ter o parâmetro, né? Veja, todas as tintas que você, de empresas regulares que eu conheço no mercado, os nossos concorrentes,
Teoricamente, a formulação é muito parecida. É uma resina acrílica com negro de fumo. Não sai disso. Por que resina acrílica? Porque eu preciso emulsionar a água. Tem os conservantes e ela serve como cola. Basicamente, é isso. Toda a tinta e carga para você ter volume. Você não pode colocar 40% de negro de fumo na formulação. Você tem que botar uma quantidade menor e carga, carbonatos, para fazer a tinta. Então, todas as tintas são muito parecidas. A diferença delas está ligada à resina que você tem para quê? Para ter uma melhor ou uma não tão boa aderência ou uma tão boa, vamos dizer, emulsibilidade. Basicamente, todas as tintas são boas, o que varia aí são nos detalhes. Tá? Se vocês quiserem receber amostras também, eu encaminho a amostra para vocês, você faz o teste e já tem pelo menos mais uma avaliação aí. Agora, caso você precise de adicionar o álcool para ser em caso de dias frios, aí eu peço para que você faça isso na diluição que você for fazer, porque encaminhar o produto com álcool não é rentável e não é legal. Então, o consumidor faz isso perante a necessidade.